queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor irá fazer por intermédio da tua palavra e do teu instrumento. Senhor, muito obrigado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Recebam com muita alegria o presbítero Mateus Nonato, sendo um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida nesta noite. Glórias a Deus. Cumprimento todos os irmãos, obrigado, que estão nos assistindo presencialmente, como pela live, no YouTube, no Facebook, com a paz do Senhor. Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. É um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez nessa noite para louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. A Deus, sempre a Deus, seja dada honra, seja dada glórias, louvor e toda adoração. Eu estava conversando com meu pai hoje, e eu falei que a de São Caetano já está se tornando minha casa, já, pastor. Porque só nesse tempo de quarentena já é a terceira vez que eu prego aqui. Ontem nós estivemos aqui na conferência, foi uma bênção. Jesus salvou 8 almas e nós nos alegramos muito por isso. Então eu sou grato a Deus pela confiança, pelo carinho que é depositado na minha vida, de estar aqui assumindo essa tribuna, pegando este microfone para pregar a palavra de Deus. Pastor Marcos Dias, muito obrigado pela oportunidade. Pastora Marta Dias, muito obrigado. Pedro, Rebeca, que Deus abençoe. É uma honra poder estar somando junto com os irmãos, ainda que não presencialmente, mas virtualmente pelas redes sociais. Meus irmãos, eu sempre tive muito cuidado em trazer uma palavra à igreja, e principalmente nesses tempos de quarentena. Quem me segue nas minhas redes sociais, inclusive um abraço para todos os meus seguidores que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu não gosto muito de fazer live, mas nesse tempo de quarentena eu estou fazendo muita live mesmo. E por conta disso, eu sempre tive muita atenção para não trazer uma palavra errada ou algo que não fosse da parte de Deus ao povo. Porque nós vivemos em tempos onde, eu falei até isso ontem aqui na conferência, onde nós encontramos muitos profetas do caos, sacerdotes da destruição, que ao invés de levantar, derrubam a igreja, ao invés de fazer viver, querem matar com palavras. E muitas das vezes uma palavra fere muito mais do que uma ação, do que um toque. Então, eu sempre tive muito cuidado para não trazer algo que não fosse de Deus à igreja. E eu, procurando algo hoje à tarde para falar com os irmãos, Deus colocou no meu coração um texto, Oséias, capítulo de número 10. E nós vamos ler apenas o versículo de número 12. Oséias, capítulo 10, versículo de número 12. Enquanto os irmãos procuram nas suas casas o livro de Oséias, capítulo 10, versículo 12, eu quero deixar a paz do Senhor do meu pastor para toda a igreja. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor e nós congregamos aqui pertinho, nós congregamos na Assembleia de Deus
Vila São José, Ministério de Madureira, pastor Otacílio. Eu venho debaixo da bênção do meu pastor, do meu líder maior, bispo Samuel Ferreira. Oséias, capítulo de número 10, versículo de número 12. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor. Vou repetir novamente essa frase. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Você que está me assistindo, curve a sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez eu me reúno, meu Pai, virtualmente com esta igreja, com este povo, e eu te agradeço, meu Deus, porque mesmo em meio a esse tempo delicado e difícil que estamos enfrentando, o Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos guardou e guardou as nossas casas. Mas Deus, o povo que está nos assistindo pela live, querem ouvir uma palavra que dê direção, uma palavra que seja da tua parte. E eu te peço, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. Me usa, Deus. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Toma a direção, meu Pai, do que eu vou falar agora. Assume o controle, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico que nós acompanhamos é um texto que fala muito comigo. E antes de falar sobre esse texto, eu quero colocar um tema nesta mensagem. E o tema é simples, foi do versículo que nós lemos, do versículo que nós acompanhamos, mas é um tema muito preciso. É tempo de buscar ao Senhor. Esse texto que a gente acompanhou, ele cai muito bem para os dias de hoje. Ele serve muito para os dias atuais que nós estamos vivendo. E antes de falar desse texto, eu quero falar um pouco sobre Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi um profeta do século 8 a.C., cujo ministério está registrado na Bíblia. O profeta Oséias, ele foi levantado por Deus para profetizar em Israel, no reino do norte. A história de Oséias é muito conhecida, principalmente pelo seu casamento com uma mulher adúltera. O nome Oséias significa Ele salvou, ou Javé salvou, ou Jeová salvou. O profeta Oséias era filho de Beri, e acredita-se que ele era natural do reino do norte. Na época em que Oséias viveu, em que ele profetizou, o reino de Israel já havia sido dividido em duas partes. Reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Jerusalém era a capital do reino do sul, enquanto Samaria era a capital do reino do norte. Em seu livro, Oséias demonstra ter familiaridade com a geografia e com os acontecimentos do reino do norte. Por isso, muitos acreditam que é possível que ele tenha nascido nessa região. Mas, curiosamente, o profeta Oséias menciona 3 reis do reino do sul na introdução de seu livro,
e apenas um rei do reino do norte. Mas o que me chama a atenção é que Oséias viveu e, além de viver, profetizou num tempo difícil, num período difícil. Oséias viveu numa época de muitas inconstâncias políticas internas e um cenário geopolítico internacional turbulento. A injustiça, a corrupção, a idolatria caracterizavam ou faziam parte do reino de Israel. Além disso, o povo havia se corrompido, se contaminado com a religião cananeia. O problema disso foi porque os israelitas passaram a adorar a Baal como provedor da fertilidade e da prosperidade. E se tem uma coisa que todo crente, que todo cristão sabe, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. É que Deus não divide a sua adoração com ninguém. Só que os líderes religiosos de Israel, que sabiam disso e que deveriam auxiliar, conduzir, ajudar o povo, abraçar o povo e levar o povo a uma vida de santidade, que deveriam ajudar o povo e alertar o povo pelo poder da palavra, começaram a tolerar aquela situação, motivados por ganância. Alguns, o estado foi até pior, porque alguns começaram a incentivar o povo em suas mentiras e pecados. Deus precisa alertar o povo. E quando os líderes religiosos da nação estão contaminados, Deus precisa arranjar outra forma de alertar o povo, porque Deus não deixa ninguém desavisado. Então, ele levanta e ele usa Oséias. Deus usou o profeta Oséias para alertar Israel acerca do justo julgamento iminente por causa da conduta pecaminosa do povo. O profeta Oséias fala de assuntos dolorosos como o sucesso do ataque assírio contra Israel, a queda de Samaria, a realidade do exílio e o fim do Reino Norte em 722 a.C. Com isso, Oséias explica que Deus permitiu que tudo aquilo sobreviesse sobre o povo. Oséias mostra que quem enviou isso não foi o diabo. Deus permitiu que tudo aquilo viesse sobre o povo. E Deus usa a vida familiar de Oséias para ilustrar o seu relacionamento com Israel. Na história, Deus é um marido bom e justo que tem ciúme de sua esposa. Israel, apesar da compaixão, da bondade, da misericórdia de Deus, se mostra ser uma esposa infiel que se rebela contra o seu marido. É nesse contexto, então, que Deus anuncia, através de Oséias, que Deus iria punir o seu povo, sim. Deus iria punir o povo rebelde que violou a sua aliança por não ter ouvido a sua voz. Israel precisou receber a disciplina de Deus e o cativeiro se tornou o amargo remédio de cura. Mas o que me chama a atenção é que a mensagem de Oséias não se cercou, ou não se limitou, ou não se restringiu apenas ao anúncio de julgamento e destruição de Israel. Oséias não fala só coisas ruins, porque eu acredito que quem só fala coisas ruins não é profeta. Quem só fala coisas ruins é anunciador de más notícias, porque profeta não fala só coisa ruim, mas também não fala só coisa boa. Profeta fala o que Deus manda profeta falar. E por isso Oséias, além de falar sobre julgamento e a destruição de Israel, Oséias também proclama a restauração do povo de Deus. E Oséias mostra que o tempo era difícil, que a situação era de calamidade, mas Deus não abandonaria o seu povo definitivamente. Por causa do eterno amor e da misericórdia de Deus, havia promessas de um futuro maravilhoso reservado para os remanescentes após o exílio.
Deus prometeu, através de Oséias, perdoar o seu povo, renovar a sua aliança e derramar bênçãos abundantes. E é por isso que a fidelidade de Deus, ela me encanta. É por isso que a grandiosidade de Deus me encanta. Porque o fracasso de Israel não destruiu os planos de Deus. O fracasso de Israel em pecar, em falhar, não destruiu os projetos de Deus. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus puniu o povo? Sim, puniu. Mas Oséias mostra que Deus pune o povo porque ama. E Deus permite algumas coisas. E Deus permite algumas percas. Porque existem pessoas que, infelizmente, é assim. Se Deus não permitir algumas percas, Deus perde ele. Se Deus não permitir algumas percas, Deus perde ela. Tem gente que, se não perder alguma coisa, ele vai se perder da presença de Deus. E eu aprendi uma frase que fala muito comigo: Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Então guarde bem essa frase. Se for preciso você perder algumas coisas, vai até perder, mas Deus não vai te perder. Porque Deus ama, e o Deus que ama, Ele não apenas diz que ama, mas Ele demonstra o seu amor, guardando o seu povo e nunca abandonando o seu povo. O povo de Israel estava sendo infiel, mas Deus continuava fiel. O povo era mau, mas o Senhor continuava bom. Porque a atitude do povo, ou a falta de caráter do povo, a falta de gratidão ou a ingratidão do povo, não altera o caráter de Deus, não altera quem Deus é. Por exemplo, Jesus escolhe Judas para ser discípulo, e Judas traz Jesus, mas mesmo assim, Jesus chama Judas para comer, Jesus escolhe Judas para ser discípulo, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Sendo que Jesus não é falso, mas é porque a falta de caráter de Judas não muda o caráter de Jesus. Se Judas é ruim, Jesus continua sendo bom. Se Judas tem falta de caráter, Jesus continua mostrando que ele é totalmente diferente de Judas. Então o povo de Israel era um povo infiel, mas o Senhor continuava fiel. E Deus avisa ao povo que se o povo obedecesse, Ele iria perdoar, Ele iria resgatar, Ele iria restaurar, Ele iria cuidar, Ele iria tratar, Ele iria sarar. A grandiosidade de Deus é tão grande porque Deus sempre fez essa promessa ao povo. A gente vai ver na Bíblia, se a gente for ler a Bíblia inteira, você vai ver que sempre o povo erra. O povo vê Deus fazendo e lá na frente o povo vai, erra. O povo vê Deus trabalhando e lá na frente o povo vai lá, erra. O povo vê Deus cuidando deles, vê livramento, vê milagre, vê restauração, vê vitória sobre guerras, vê Deus fazendo coisas grandes, coisas absurdas que eles sozinhos não conseguiriam fazer, e o povo vai lá e peca, e o povo vai lá e falha. Só que Deus sempre fez promessas ao povo ao longo de toda a Bíblia, mostrando que se o povo obedecer, Deus sempre vai ter o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lá em Deuteronômio, a pastora falou sobre isso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 a seguir, você vai ver Deus falando sobre diversas bênçãos que o povo, se o povo obedecesse, o povo iria receber. E eu vou até ler para o povo não dizer que eu estou pregando heresia aqui na live. Capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1 diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí olha as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. E Deus vai falando bênçãos, bênçãos e mais bênçãos que iria vir sobre o povo. Só que no versículo 1, a Bíblia mostra um segredo: se ouvires a voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O problema é que a gente quer a bênção, mas a gente não quer obedecer. O problema é que a gente quer um milagre, mas a gente não quer guardar o que Deus falou. Mas a primeira coisa que eu libero aqui com toda certeza e com muita autoridade, porque eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite, é: a obediência vai te levar em lugares que os teus olhos não alcançam. A obediência a Deus, a obediência aos seus líderes, a obediência aos seus pastores vai te levar em lugares que você nunca pensou que ia chegar. A obediência a Deus vai trazer providência para a sua casa. A obediência a Deus vai trazer os cuidados de Deus para toda a sua família. A obediência vai me levar em lugares altos, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que ainda levanta, que ainda restaura, que ainda cura, que ainda sara, que ainda toca, que ainda guarda. E se eu obedecer à voz de Deus, bendito eu serei. Porque quando nós obedecemos à voz de Deus, as bênçãos de Deus acampam sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre os meus sonhos. Então eu vou profetizar na sua vida. Você que está me assistindo nessa live do YouTube, você que está me assistindo aqui pelo Facebook, a tua obediência a Deus vai gerar resultados, vai gerar providência, vai gerar milagres. Eu profetizo que a tua obediência a Deus não vai deixar faltar suprimento na tua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não vai deixar faltar mantimento no teu armário, não vai deixar faltar pão na tua mesa. E se nós obedecermos à voz de Deus, o nosso Deus vai perdoar, vai resgatar, vai restaurar, vai cuidar, vai tratar, vai sarar, vai tocar. E eu vou ir mais além para ver se pelo menos alguém que está nessa live do YouTube comenta pelo menos um glória a Deus. Alguém que está nessa live do Facebook comenta pelo menos um aleluia. A tua obediência a Deus vai gerar resultado não só para você, mas para a tua casa, para a tua família, para todos que estão próximos de você. Se você obedecer a Deus, Deus vai fazer grandes coisas na tua história. Eu creio que hoje é noite de resgate da parte de Deus. Eu creio que hoje é noite de mudança da parte de Deus. Eu creio que hoje é noite de Deus trazer quem está longe para perto, ainda que seja virtualmente, ainda que nós não podemos estar aqui em cultos presenciais, ainda que as igrejas não possam estar cheias. Eu creio que o Deus que está aqui nessa noite é o Deus que vai trazer restauração para dentro da tua casa hoje. O Deus que está aqui nessa noite é o Deus que vai trazer você para perto hoje, aonde você estiver, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, deitado no seu sofá, aonde você estiver, receba essa palavra em nome de Jesus. A tua obediência a Deus, a tua obediência aos seus pastores, a tua obediência aos seus líderes vão trazer resultados de vitória para a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí o capítulo 10 de Oséias, no versículo 1, o texto diz assim: Israel é uma vide frondosa. A frase Israel é uma vide frondosa se refere a bênçãos de Deus sobre a nação. Israel é uma nação abençoada. Israel é uma nação próspera. Israel é uma nação que
tem ou que recebe muita coisa da parte de Deus. Mas é aí que vem o problema. O texto continua: dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, e conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Então, Israel é uma nação abençoada, mas ao mesmo tempo que é uma nação abençoada, é uma nação ingrata. Porque quanto mais Deus abençoava o povo, mais o povo era ingrato. Quanto mais Deus prosperava o povo, mais o povo fazia altares adorando a outros deuses. Quanto mais Deus multiplicava sementes na vida do povo, mais o povo se afundava na idolatria. A fidelidade de Deus não muda, mas o comportamento do povo muda, e para pior. O povo vai se tornando cada vez mais idólatras. O coração do povo estava dividido entre dois caminhos. O pensamento do povo, o povo pensava em dois pensamentos. Estavam cocheando em dois pensamentos. Aí o versículo 2 diz assim: o seu coração está dividido. Eles não sabiam quem adorar. Uma hora eles adoravam a Deus, mas outra hora a ingratidão e a idolatria tomava conta deles, a ponto de eles adorarem a outras estátuas. Uma hora eles louvavam a Deus, eles entendiam que era Deus que fazia, que era Deus que trabalhava, que era Deus que levantava, que era Deus que curava, que era Deus que restaurava. E outra hora eles achavam que não precisavam mais da presença de Deus. O seu coração está dividido. Só que o texto diz: por isso serão culpados, cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Aí o versículo 3 me chama muita atenção, e eu quero que você que está na live preste muita atenção no que eu vou dizer. Certamente agora dirão: não temos rei. Por quê? Porque não tememos o Senhor. Que pois nos faria o rei? Esse versículo 3, ele antecipa a resposta do povo quando o juízo de Deus viria para destruir a estabilidade e a independência política de Israel. Por quê? Porque a independência política de Israel, porque os líderes de Israel, ao invés de estarem ajudando o povo, estavam atrapalhando. Ao invés de estar levantando o povo, eles estavam derrubando. Ao invés de eles estarem olhando e dizendo: gente, não é assim, gente, não é dessa forma, vocês precisam se aproximar de Deus, eles estavam sendo coniventes com o pecado. E à medida que eles estavam sendo coniventes com o pecado, eles estavam apoiando o que o povo estava fazendo. E ao mesmo tempo que eles estão sendo cúmplices, que eles estão sendo coniventes, que eles estão apoiando o que o povo está fazendo, eles estão distanciando o povo de Deus. Eles estão afastando o povo de Deus. Por quê? Porque eram líderes religiosos, porque era gente grande que sabia qual era o propósito de Deus, que sabia o que Deus tinha para o povo. E mesmo eles sabendo, conhecendo a palavra de Deus, eles permaneciam calados. E eles permanecerem calados, sendo cúmplices, eles estavam distanciando o povo de Deus. Só que aí que vem um porém: todo aquele que se levanta para tentar afastar o povo de Deus, Deus derruba. Todo aquele que se levanta para tentar afastar a noiva, para tentar tirar a igreja dos caminhos do Senhor, para tentar aproximar a igreja de Cristo, para tentar afastar a igreja de Cristo, melhor dizendo, o próprio Deus abate. Porque Deus tem ciúmes da sua noiva. Porque Deus tem ciúmes da sua igreja. É por isso que quando
quando alguém mexe com a igreja, é por isso que quando alguém toca na igreja, é por isso que quando alguém mexe com o povo de Deus, toca no povo de Deus, ele não está entendendo, mas ele está mexendo com algo muito perigoso. Ele está mexendo com fogo. Por quê? Porque ele vai ter que se ver com o dono da igreja, ele vai ter que se ver com o dono da noiva. Então todo aquele que tenta afastar o povo de Deus, ou que tenta afastar Deus do povo, Deus abate. O próprio Deus abate. Pode ser império, pode ser rei, pode ser poderoso, pode ser grande ou pensar que é grande, Deus abate. Mateus, me prova na Bíblia. O império egípcio se levantou contra Deus, caiu. O império persa se levantou contra Deus, caiu. O império babilônico se levantou contra Deus, caiu. O império assírio se levantou contra Deus, caiu. O império assírio se levantou contra Deus, caiu. Rei que se achava grande virou animal, cresceu pelo e unha para mostrar que Deus é Deus. Então todo aquele que quiser se levantar, e eu profetizo aqui com muita autoridade, e eu tenho certeza que tem muita gente me ouvindo aqui, então eu profetizo com muita segurança. Se tiver alguém pensando que é grande, tentando distanciar a igreja de Cristo, tentando distanciar a noiva do noivo, o próprio Deus vai derrubar, o próprio Deus vai abater. Se tiver alguém pensando que é grande e pensando que vai conseguir afastar a igreja de Deus, está muito enganado. Se for preciso, por amor à igreja, o nosso Deus abate, o nosso Deus humilha, o nosso Deus mostra que a igreja é dele, que o povo é dele, que sua casa é dele, que sua família é dele. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, para não te perder, ele vai permanecer sendo grande. Deus, para não te perder, ele vai permitir que algumas amizades saiam de perto. As amizades vão sair, mas você e ele vão ficar juntos. As amizades vão sair de perto, os contatos vão sair de perto, as máscaras vão cair, mas Deus não vai te perder para ninguém. E nós não vamos nos distanciar da presença de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Alabarassúria. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Independente do que estão dizendo, independente do que estão falando, independente do que estão espalhando nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, estão pensando que a igreja vai voltar mais fraca, estão pensando que a igreja vai morrer espiritualmente, estão pensando que a igreja vai esfriar. E eu digo aqui para todos os linguarudos, caluniadores e fofoqueiros de plantão: a igreja não vai morrer. Por quê? Porque quanto mais nós passamos por momentos difíceis, mais nós nos aproximamos de Deus. É pandemia, mas nós só estamos cada vez mais perto. Tá difícil, mas nós estamos cada vez mais perto. O tempo é delicado, mas nós estamos cada vez mais perto dele. Porque Deus não vai me perder, Deus não vai te perder, Deus não vai perder o teu filho, Deus não vai perder o teu esposo, Deus não vai perder a tua esposa. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Se for preciso, os grandes serão envergonhados, se for preciso, o inferno será envergonhado, mas você vai se tornar cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo da presença de Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Quem estiver pensando que a igreja vai se afastar de Cristo está muito enganado. Quem estiver pensando que a noiva vai se afastar do noivo está muito enganado. Enquanto Jesus não voltar, se tiver culto presencial, a gente adora. Se tiver culto online na nossa casa, a gente dá glória do mesmo jeito, a gente dá aleluia do mesmo jeito, a gente adora do mesmo jeito. Se tentarem fechar as portas das igrejas, a gente cultua em casa. Se tentarem impedir a nossa adoração de um jeito, a gente adora de outro jeito. Mas nada e nem ninguém, não é pandemia, não é governo, não é prefeitura, nada e nem ninguém vai nos afastar da presença de Deus.
Nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade. Nada, absolutamente nada vai te afastar da presença de Deus. E é exatamente por isso que eu profetizo: o teu filho vai se tornar cada vez mais íntimo de Deus, a tua filha vai se tornar cada vez mais íntima de Deus, a tua família vai se tornar cada vez mais íntimo de Deus. Se for preciso, Deus vai afastar algumas pessoas, mas nós vamos nos tornar cada vez mais pertos e mais próximos da presença de Deus no nosso meio. Aleluia, oh glória. Alabarassuri me cante, olebaia séria, elebara calassúria, oh glória, aleluia. Aí o texto diz assim, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Aí o versículo 9 diz assim. Isso aqui me chama muita atenção. Vai estreitar um pouquinho agora, mas eu preciso falar. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel. Israel havia persistido em pecar desde o dia em que uma jovem mulher fora estuprada e assassinada por homens de Gibeá. E desde esse dia o povo insistiu ou persistiu em pecar. E sabe qual é o problema? É que o povo não peca uma vez. É que o povo não erra uma vez. É porque o povo não falha uma vez. Porque se o povo peca, mas se arrepende de todo o coração, é bíblico. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas o problema é que o pecado começou a fazer parte da rotina de Israel. Labarassúria. O problema é que o pecado virou rotina. É que o pecado ficou algo constante. E quando pecar se torna rotineiro, tudo se torna normal. E quando o pecado se torna normal, para que orar pedindo perdão? Está normal. Para que se santificar? Está normal. Para que assistir culto online? Está normal. Para que ter saudade de cultuar com os irmãos? Está normal. Para que ouvir pastor? Para que ouvir liderança? Tá normal. Quando o pecado se torna normal, para que orar pedindo perdão a Deus? Tá tudo normal. E a gente vive dias que muita gente está pensando, ou melhor, pensando não, muita gente colocou o pecado como rotina. E isso fez tudo se tornar normal. A Bíblia diz que quando Daniel foi transportado cativo de Judá para a Babilônia, o seu nome é mudado. Tudo muda. Só que quando o rei faz um banquete
está escrito na parede. Eles têm que chamar alguém diferente para discernir. Porque quem é da Babilônia não discerne o que vem de Deus. Porque quem é da Babilônia não consegue discernir o que vem do alto. Aí vão chamar. Aí chamam Daniel. Quando chamam Daniel, eles fazem uma pergunta para Daniel. E a pergunta que eles fazem para Daniel é a pergunta que eu quero fazer para você nessa live. A pergunta deles é essa: és tu o mesmo Daniel? És tu o mesmo Daniel daquele tempo que você foi transportado cativo? É tu o mesmo? A pergunta é: você é o mesmo Daniel que orava? Você é o mesmo Daniel que lia a Bíblia? Eu faço uma pergunta para você nessa live. Você é o mesmo crente do tempo que os cultos eram presenciais? Você, eu estou sentindo Deus aqui. Você é o mesmo de antes? Você é o mesmo crente que orava pela tua casa? Você é o mesmo crente que orava pela tua família? Você é o mesmo crente que jejuava pelos seus? Você é o mesmo crente que continua tendo uma vida de oração com Deus? Ou a pandemia te mudou? Ou os problemas te mudaram? Ou o desemprego mudou você? Ou a situação te mudou? Você ainda é aquele que tem um tempo de oração com Deus? Você ainda é aquele que lê Bíblia? Porque quando o pecado começa a se tornar normal, me desculpa, mas não dá para dizer que pecar é normal e continuar orando. Não tem como. Ou você peca ou você ora. Quanto mais eu oro, mais distante eu fico do pecado. Quanto mais eu peco, mais distante eu fico da oração. O povo mudou, porque o pecado se tornou normal. O povo mudou diante de Deus, porque o pecado se tornou rotina. Só que no versículo 10 o texto diz assim: eu os castigarei na medida do meu desejo. Eu estou encerrando. E congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar as suas transgressões. Esse versículo ilustra o Senhor atando o seu povo a um jugo. O povo não ia conseguir escapar das consequências dos seus atos, porque já falaram muito aqui. Deus é soberano, mas é o meu direito de escolha que gera consequências na minha vida. Quem planta, colhe. Quem semeia, ceifa. E toda ação provoca uma reação. No versículo 11 diz assim: porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar. Israel gostava de sua liberdade. Eles gostavam de fazer o que queriam. E o espírito rebelde dessa nação necessitava de um tratamento de choque. E hoje está acontecendo do mesmo jeito. Os dias são ruins, e nós vivemos um tempo onde nós gostamos de liberdade a mais. Quando os cultos começou online, o número de gente assistindo o culto estava lá em cima. O número de gente assistindo, cultuando a Deus, estava lá em cima. Só que depois de um tempo,
começou a cair. E hoje, querendo ou não, essa é a verdade, nós gostamos de uma liberdade a mais. É por isso que existe tanta gente que não gosta de ouvir palavra de exortação, que não gosta de ouvir pastor cobrar, que não gosta de ouvir liderança. É muita gente vindo pelas bênçãos e poucas pessoas vindo pelo abençoador. É muita gente vindo pelas dádivas e poucas pessoas vindo pelo doador. Eu fiz uma live com Pedro, quando foi? Foi quarta, né? Eu fiz uma live com Pedro quarta, e nós estávamos falando, como será quando acabar tudo isso? E eu falei uma coisa que eu não me arrependo, que na minha opinião é o que vai acontecer. Eu creio que esse tempo vai separar quem é de verdade e quem não é. As máscaras vão cair e a verdade vai prevalecer. Quem gosta de bênção vai falar do jeito que tá bom, mas quem gosta do abençoador vai falar: eu quero muito cultuar com os meus irmãos. Quem gosta das dádivas vai falar da maneira que tá bom, mas quem quer a presença do doador fala: não, eu preciso cultuar com o meu pastor, eu preciso cultuar com a minha pastora. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque Deus está nos chamando para perto, mas nós não estamos ouvindo. Oséias convoca o povo ao arrependimento, lembrando-os que a sua decisão tinha que ser imediata e que ainda havia tempo para que as bênçãos de Deus voltassem a agraciar os israelitas. Nós vivemos tempos semelhantes aos tempos de Oséias. Nós estamos sendo rebeldes e não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, ainda que seja online, igreja tem pastor, e eu não estou aqui para doutrinar ninguém, mas eu estou aqui para alertar a igreja como servo de Deus. Não é mais tempo de brigas, não é mais tempo de confrontos bobos, não é mais tempo de brigar por coisas pequenas. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de falar como Oséias disse: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. É tempo de voltar a orar, é tempo de voltar a ler Bíblia, é tempo de voltar a se consagrar, é tempo de voltar a ter uma vida de santidade com Deus. Mas não está tendo culto presencial, meu irmão, quem faz o culto é você. Não deixe de cultuar, porque não está dando para você vir para o templo. Não deixe de cultuar, porque não está dando para você vir para a igreja. Faça o culto na tua casa, chama a tua família, chama os teus filhos. Tem que blindar eles, venha blindar a sua casa, venha blindar a sua família, através da oração, através do clamor. Eu estou dizendo aqui nessa noite com muita segurança e com muita certeza do que eu estou falando. Eu já vi muita gente dizer que não tem mais jeito, não tem solução, o Brasil não tem jeito, o país não tem jeito. Mentira! E eu vou provar pela Bíblia. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, clamar, se humilhar, buscar minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus vai sarar o nosso país quando a igreja entender que não é tempo de brigar por coisas pequenas, mas é tempo de buscar a presença de Deus. Nós iremos receber muito mais de Deus quando nós entendermos. Não é tempo de discussão, não é tempo de confronto, não é tempo de besteira, não é tempo de passear, é tempo de ir para a guerra. É tempo de entender que só a presença de Deus nos restaura, que só a presença de Deus nos dá vida, e que sem a presença de Deus ninguém
ninguém consegue sobreviver, ninguém consegue pregar, ninguém consegue cantar. Deus vai sarar a nossa nação, sim. Deus vai sarar a nossa terra, sim. Deus vai sarar o nosso país, sim. Deus vai salvar, Deus vai sarar os nossos estados, sim. Deus vai sarar a nossa cidade, sim. Mas quando a igreja se posicionar e entender, quem tem que orar é a gente, quem tem que buscar a presença de Deus é a gente, quem tem que ler a Bíblia é a gente, quem tem que buscar uma vida de santidade é nós. É tempo de buscar a presença de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oh glória, vamos voltar a buscar, vamos voltar a orar. É bíblico, se nós orarmos o céu se move, se nós orarmos Deus entra na cova, se nós orarmos Ele entra na fornalha. A oração, o clamor pode nos livrar, pode nos ajudar. Quando a igreja se posicionar e entender que o nosso lugar não é parado de braços cruzados, mas é buscando a presença de Deus, mas é buscando a face do Senhor, o nosso Deus vai olhar e vai dizer: agora sim, eu me levanto do trono, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar do teu país. Independente do que estão dizendo nos noticiários, independente do que o inferno queira, a vontade de Deus vai prevalecer. Quando a igreja se colocar na brecha, quando a igreja se colocar na posição, é tempo de voltar. Aleluia, oh glória, aleluia. Ele me cante anemando orebaia súria, ele para calassuri me cante orebaia séria, ele me canta orebaia chore me cala súbria. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, e eu digo para você que está na live: está na hora de tomar uma posição, está na hora de voltar a orar pela tua casa, está na hora de voltar a orar pela tua família. Você, mulher de oração, não é para baixar a guarda, continue orando pelo teu país. Você, irmão, está na hora de voltar a orar, de voltar a buscar a presença de Deus. Ah, mas não era o presidente que eu queria. Mas é nessa hora que você tem que se unir e dizer: Deus, ajuda o presidente, ajuda o governo, ajuda os deputados, porque nós precisamos tomar uma atitude e dizer: Senhor, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos buscar a tua presença, mas sara a nossa nação. É tempo de falar com Deus, é tempo de se tornarmos mais íntimos da presença de Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. Eu encerro nesse momento, mas tem um hino que fala muito comigo. Alemando orebaia súria. E esse hino me chama muita atenção, e eu tenho certeza que nessa live Deus preparou alguém para ouvir esse hino, e esse hino é para alguém. Tem um hino que diz assim: imagina Deus conversando com você e chegando no seu ouvido e dizendo assim: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu.
Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Eu marquei essa live porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo da gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Aí tem um que imagina Deus dizendo assim: já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Eu encerro nesse momento e eu entrego o microfone agora. Mas eu não posso encerrar sem te fazer um convite muito especial aqui nesta noite. Você que está me assistindo pelo YouTube, você que está me assistindo pelo Facebook, o meu Deus hoje, nesta noite, te trouxe aqui nessa live. E Ele te trouxe aqui porque Ele está dizendo: eu preciso te trazer para perto. Eu preciso te mostrar que é tempo de me buscar. E eu quero convidar você, você que quer aceitar, você que quer voltar para Jesus, você que entendeu que essa palavra de despertamento era para você. Eu quero te convidar nesta noite. Se você quiser aceitar, se você quiser voltar, escreve aí: eu aceito. Escreve: eu volto. E nós vamos estar orando por você. É nos tempos difíceis que nós não podemos parar. Eu estou aqui com o celular na mão, vendo se tem alguém pelo YouTube que está aceitando ou que está voltando. Você está olhando pelo Facebook? É isso? Se tiver alguém que quer aceitar ou voltar, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que essa palavra foi para alguém. Tem um? Glória a Deus. Já tem uma pessoa aceitando Jesus. 2 pessoas aceitando a Jesus. Se tiver mais alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus, independente da rede social que você esteja ligado, independente se é pelo YouTube, independente se é pelo Facebook, escreve aí: eu aceito. Escreve: eu volto. Renan, 3 pessoas já para Jesus. Glórias a Deus. Cadê a 4ª pessoa que quer aceitar ou voltar para Jesus? Essa noite o meu Deus está convidando alguém. O meu Jesus está chamando alguém. Está na hora de você entender que você perdeu algumas coisas, mas é porque Deus não quer te perder de vista. Já tem 5 pessoas para Jesus aqui. Glória a Deus. 6 pessoas para Jesus. Aleluia. Oh, glória. 7 pessoas para Jesus.
8. A Laisla aqui no YouTube, eu volto. 9 pessoas para Jesus. Ô glória, ô glória. Eu creio que nós podemos chegar em 10. Eu creio. Se tiver mais alguém que quer aceitar, Carlos Viana, chegamos em 10 almas para Jesus aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. 11 pessoas para Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar, que quer voltar para Jesus? Se tiver aqui no YouTube, eu estou contando. O pastor Marcos Dias e o Pedro estão contando pelo Facebook. Mas se tiver, escreve aí, eu aceito. Escreve e eu volto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já tem 11 pessoas. 11 é isso? Já tem 11 pessoas para Jesus. Se tiver mais alguém, Gustavo Monteiro, eu quero. Já tem mais uma alma. 12 pessoas para Jesus aqui nesta noite. Aleluia, oh glória. Essa noite é a noite dele mudar a tua história. Essa noite é a noite dele te resgatar. Essa noite é a noite dele te trazer para perto. Essa noite é a noite dele te restaurar. Essa noite é a noite dele sarar tuas feridas. Essa noite é a noite dele curar a tua alma. Essa noite é a noite de ele tocar no teu coração. Mateus, mas você não sabe como é que eu tô. Mas tem um Jesus que olha para você e ele diz: eu te amo, eu te quero perto. Com todos os seus traumas, com todos os seus problemas, ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão de você. E ele está te chamando aqui nessa noite. Já tem 12 almas. Tem mais alguém? Tem mais uma? 13 pessoas. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus? É a penúltima vez que eu convido. Tem mais alguém? Última vez. Se tiver mais alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus esta noite, escreve aí, eu aceito. Escreve eu volto. Nós estamos aqui, ó, ligados, com o celular na mão, para ver se tem mais alguém. Porque eu creio não, eu tenho certeza que não é uma pandemia que vai impedir os projetos de Deus na vida de alguém. Não tem mais ninguém? Tem mais um? 14, é isso? Se tiver mais alguém, escreve aí, eu aceito. Escreve, eu volto. Pastor, o senhor ora por essas pessoas? Vamos lá. Glória a Deus. Então, vamos orar por essas pessoas. Foram 14 almas aqui nessa live. Você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, se quiser comentar glória a Deus, quiser comentar aleluia. 15 almas, fechamos nas 15 almas aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. 16 almas. O pessoal está dizendo aqui, pastor, que quando abrir o templo o senhor vai ter que liberar todos os bancos. E vai ter que melhorar, porque já tem 17. A Lívia Caetano está voltando para Jesus nessa noite também. Aleluia. Então vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado. 17 almas aqui nesta noite online. Muito obrigado porque o diabo perdeu 17 almas. E o mesmo motivo que faz o diabo perder é o motivo que faz os céus estar em festa. Meu Pai, muda a história dessas pessoas, renova, dá vida, conforta, dá ânimo, dá paz, traz conforto, traz saúde, traz livramento. Eu profetizo na vida dessas pessoas, meu Pai, que elas vão se tornar mais íntimas da Tua presença, mais íntimas de Ti, ainda que o tempo seja difícil, ainda que as situações sejam complicadas, mas eu creio, meu Pai, que essas pessoas vão ficar firmes na Tua presença, ainda que por cultos online, mas quando voltar os cultos presenciais, quando voltar os cultos normais, as atividades presenciais na igreja, elas vão encontrar uma igreja que ama elas vão encontrar um povo que ama elas, e elas vão trazer cada vez mais gente para a Tua casa, e vão se tornar cada vez mais íntimo. Hoje nós Te agradecemos, meu Pai,
porque só aqui nesta live o Senhor salvou 17 almas. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.